Olá, alunos! Mais uma vez estamos aqui. Eu sou Marcos Traeger, professor de História do primeiro ano do Colégio Cristos. E hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 7 e agora o Império Islâmico, o islamismo, ou como o livro chama, o Islã, o surgimento dessa religião que vai gerar uma grande transformação no ambiente histórico que nós vamos estudar, e até hoje ela se mantém como uma das grandes e importantes religiões do mundo. Vamos começar o nosso estudo. O islamismo é a mais recente das grandes religiões, também uma religião do livro, do Corão, ou do Alcorão. Em árabe, Al quer dizer o, então seria o Corão, o nome é Corão, como a Bíblia, se a gente juntasse, né? Então, o Corão, ele foi escrito no século VII pelos seguidores de Maomé, pelas pessoas que vivenciaram a revelação da religião islâmica para Maomé. Mais ou menos como os evangelhos de Jesus foram escritos pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Mas que ambiente era esse que antecedia a organização do Islã? Como era a Arábia pré-islâmica? Era uma confusão, era uma desagregação. Predominavam as tribos que viviam de oásis em oásis nos desertos, que eram chamados beduínos, com os seus sheiks. Eram clãs que pertenciam a tribos maiores, mas eram rivais, disputavam os melhores oásis, disputavam as rotas, cobravam impostos dos caravaneiros. E existiam duas cidades importantes na Arábia, Meca e Medina. Medina, nessa época, ainda se chamava Iatrib. Ela vai passar a se chamar Medina quando Maomé vai migrar e vai governar a cidade, e Medina quer dizer, em árabe, cidade do profeta. E essas duas cidades eram rivais. Tinham suas principais tribos comerciais, e Meca era a tribo dos coraixitas que comandava a cidade. E muitas vezes elas contratavam grupos de beduínos para protegerem a caravana que levavam produtos da Arábia para serem comercializados na Síria, na Palestina, no Egito, no Império Bizantino e às vezes também no Império Persa. Não era uma região economicamente rica, geograficamente não era muito portentosa, muito deserto, mas era uma região que tinha um certo comércio, era secundário no comércio, mas tinha um certo comércio que passava por ali. Muitas vezes pelo deserto para evitar as inseguranças do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Então, às vezes, eles iam por terra e os árabes levavam sua vida, mas era uma vida muito confusa, muitas rivalidades tribais, muitas brigas. Só se acalmavam 4 meses por ano, quando todas as tribos iam a Meca, na Caaba, que era um templo, ele ainda existe, um templo em que tem uma grande pedra negra no seu centro. Os historiadores acreditam que é um meteoro. Mas todas as tribos que eram politeístas diziam que os seus deuses haviam mandado, na época de Adão, na época da criação do mundo, aquela pedra foi mandada. Ora, eles já conheciam Adão? Conheciam. Era um ambiente em que tinham judeus e cristãos. E pelo próprio comércio que eles faziam, eles também tinham contato com grupos de judeus e grupos de cristãos. Então é do início dos tempos, quando os deuses criaram o mundo, aquela pedra veio. Provavelmente um meteoro, como já disse. E o que aconteceu? Nasceu Muhammad, Maomé, em 570. De uma família, de dos clãs Hashim, dos coraixitas, mas um clã já decadente. Seu pai morreu quando ele ainda estava na barriga de sua mãe Amina. Sua mãe, que o criou, morreu quando ele tinha 6 anos. Ele foi criado pelo avô, que também faleceu quando ele tinha 8. Então Maomé foi um órfão. Isso quer dizer que é uma pessoa que dificilmente vai conseguir conquistar um espaço na vida, vai ficar sempre dependente da família maior, já que ele não tem uma herança direta dos seus pais,
não vai continuar um comércio de caravanas, de criação de camelos, de criação de cabras dos seus pais. Mas Maomé sempre se destacou desde pequeno. Ele cresceu, era difícil arrumar um casamento para ele, pois ele não era bem recomendado no sentido da origem familiar, ele era um órfão. Não que ele fosse má pessoa, mas isso era importante na época pré-islâmica. E ele se casou com Khadija. Khadija era uma senhora que já tinha tido 2 maridos, era viúva de 2 maridos, mais velha que Maomé. No Corão se diz que ela tinha 40 anos, ele 25, nós não acreditamos muito nisso, talvez o Corão queira mostrar que ela era mais velha, porque eles tiveram 6 filhos. Mas em todo caso, e naquela época principalmente, uma mulher de 40 anos não é como hoje, que é considerado uma jovem mulher. Naquela época as pessoas viviam menos. Então eles se casam. Muitos ocidentais dizem, Maomé casou por interesse. Não, ele respeitava muito, ele gostava muito e se aconselhava muito com Khadija. Ela tinha um duplo papel, tanto de conselheira quanto de amante. E ele, no islamismo que vai ser criado, e na época pré-islâmica, era permitido também a poligamia, mas Maomé nunca se casou com outra mulher antes da morte de Khadija. E ela foi sua grande companheira na época das revelações religiosas. Maomé já era uma pessoa bem conhecida, ele sempre foi conhecido como uma pessoa muito honesta. E aos 40 anos, ele começa a ter visões, ele faz retiros espirituais no Monte Hira, aos arredores de Meca, e lá ele tem a visão do anjo Gabriel. Inicialmente ele tem muito medo, ele não aceita o que está vendo, ele acha que ele está perturbado. E Khadija diz, mas quais são as mensagens que você ouve? São mensagens de bondade, de ajuda aos pobres, de um Deus único. E Maomé, com o consolo de Khadija, passa 2 anos com muita dificuldade até aceitar sua missão. E ele vai propagar o Deus único, Allah. É o nosso Deus, é o mesmo Deus. Maomé tem muito medo. Ele sabe que talvez ele não seja aceito. Ele não tem ideia do que pode acontecer, ele simplesmente é levado pelo movimento religioso, por essa intuição, por essa força dessa revelação. E ele começa a pregar em Meca, muitas pessoas o seguem, e os coraíxitas, dos clãs que dominam a cidade, o clã coraíxita de Maomé, um clã inferior, não aceitam a mensagem, não aceitam o monoteísmo e também não aceitam que vá acabar os 4 meses de peregrinação à Pedra Negra, na Caaba, onde a cidade tem muito trânsito de pessoas e usufrui também das riquezas e do comércio desse momento religioso. Os coraíxitas não gostam da mensagem de Maomé e pretendem matá-lo. Maomé, então, em 622, empreende a Hégira, que quer dizer a evasão, a saída, a fuga dele e seus seguidores para a cidade que ficava a 400 quilômetros, a cidade de Yatrib, que o recebe muito bem. Já tinha ouvido falar dele. E em Yatrib a presença de cristãos e de judeus era maior do que em Meca. Os judeus falavam, talvez seja um novo Messias. Os cristãos falavam que Jesus disse que iria enviar o Consolador prometido. O povo, seja de Meca, de Medina, os beduínos, todos, consciente ou inconscientemente, desejavam a paz. Eles viviam muito em conflito, eles estavam no auge da sua desagregação e dos seus conflitos. Era muito difícil viver na Arábia. Você não tinha segurança de sair nas ruas, você poderia ser morto, não havia uma lei única, eram leis dos clãs, das tribos que comandavam
algumas regiões, elas faziam as leis. Era tipo uma anarquia da violência, da força desses clãs tribais. E todos eles tinham seus vários deuses. Então Maomé e Medina mudou o rumo do Corão, da sua revelação. A partir de Medina, e ele passa a assumir o governo de Medina, ele tem a ideia de fazer a luta santa, a jihad. Jihad em árabe não representa exatamente guerra santa. Existem várias palavras para guerra, mas escolheram jihad, que é uma palavra que tem significado de luta moral, espiritual e política. Na terra e no céu, e no seu interior, essa luta de criar um mundo melhor e mais justo. Essa é a origem da palavra jihad, apesar de hoje muitos grupos jihadistas entenderem de forma diferente, o que não é o verdadeiro islamismo. E Maomé, as suas recitações, porque ele falava de uma forma quase que letárgica, em êxtase, ele recitava os versos, e as pessoas que viviam em torno dele escreviam, porque ele é considerado profeta iletrado. Algumas pessoas dizem assim que isso é chato, falar de Maomé. Talvez ele não gostasse de escrever, mas que ele, como comerciante, sabia escrever. Mas os islâmicos, na verdade, gostam de chamá-lo assim, de iletrado, para mostrar que a religião islâmica é simples, que ele não era um homem que trazia filosofia grega ou outras filosofias. Ele era um homem que teve contato com Alá, com Deus, e com os seus anjos, com os seus mensageiros. A religião islâmica é uma religião simples, de contato íntimo, ao estilo dos semitas, ao estilo do judaísmo, que também tem esse princípio. Como bons semitas, essas religiões se originam no deserto, assim como o cristianismo de Jesus, que era judeu, e foi transformando com sua mensagem e seus apóstolos uma nova tradição, saída do judaísmo. Então Maomé decide, temos que empreender essa luta, nós temos que mostrar o Deus único, porque eles foram atacados em Medina. A luta que Maomé empreende foi primeiro defensiva, para proteger os seus daquilo que era justo. E depois, em 630, eles finalmente dominam a Arábia, dominam Meca. A maioria dos habitantes de Meca, os coraxitas, são perdoados. Nesse momento se destaca o seu futuro genro, Ali, que vai se casar com uma das filhas, das 4 filhas de Maomé, Fátima, e vai ser um futuro imperador do Império Islâmico muçulmano. Ali, considerado o maior guerreiro de todos os tempos. E tem uma história que conta, uma lenda que conta, que dá para expressar o significado da Guerra Santa, da Jihad, na época. Ali combateu, ele era o maior guerreiro de todos, combateu um outro grande guerreiro, que era politeísta árabe, e eles lutaram até que Ali tira a espada do outro guerreiro politeísta, coloca a sua espada na garganta dele e diz assim: venha para o nosso lado, amigo. Nós precisamos de guerreiros tão valorosos, determinados quanto você. E o guerreiro olha para Ali e cospe na direção dele. Ali fica nervoso, fica rubro, irado, pretende degolar. Mas algo vem dentro dele. Ele olha para o guerreiro que o cuspiu, joga a espada no chão e diz assim: vá, você está livre, porque eu não mato em meu nome, mas em nome de Alá. Pode ir. O que essa história quer dizer? Que a guerra só podia ter sentido se fosse em nome de Deus, em nome de criar um governo justo, em nome de criar uma justiça, de um mundo em paz. Na ideia deles,
a guerra seria para criar essa paz. E foi, criou-se a paz entre os árabes. Se ele matasse aquele guerreiro que o cuspiu, ele estaria matando em nome da sua humilhação, da sua raiva, que seria algo baixo. Maomé tinha uma frase nas suras que dizia assim, quando eles venciam uma batalha da unificação árabe: vencemos a pequena jihad, agora entraremos para a grande jihad. Ou seja, agora entraremos para a nossa grande transformação. Essa é a luta do verdadeiro guerreiro. E Maomé morre 2 anos depois da unificação da Arábia. Então a unificação da Arábia, gravem isso, alunos, a unificação da Arábia foi uma unificação religiosa e política. A religião e a política andam juntas no islamismo. É a representação do mundo de Deus, do mundo divino, no mundo dos homens, no mundo da natureza. Essa é a ideia do islamismo. E depois que ele morre, em 632, há uma questão: quem vai sucedê-lo? Ele não deixou filhos homens, não deixou uma sucessão organizada, e os parentes de Maomé vão assumindo. São os 4 imperadores piedosos, como chamavam. Seu amigo Abu Bekr, nós vamos ter Otmã, nós vamos ter Ali, nós vamos ter os companheiros de Maomé na jihad da Arábia. Mas era instável, tanto a religião quanto a unificação árabe ainda não estava estabilizada. E nesse momento, com fervor religioso, os árabes começam a se expandir em direção ao Oriente Médio, à Mesopotâmia e à Pérsia, em direção ao norte da África também, e em direção ao Império Bizantino. E em 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, já em 740, eles já dominaram toda a Pérsia, todo o Oriente Médio, parte da Índia, todo o norte da África e Portugal e Espanha atuais. Foram barrados pelo avô de Carlos Magno, Carlos Martel, na Batalha de Tours, Poitiers, em 732. 100 anos depois da morte de Maomé. Eles poderiam ter dominado toda a Europa. Mas não foi isso que aconteceu. Mas o mundo ficou muito grande, o mundo árabe ficou muito grande. E para quem pensa que essa expansão foi radical, fora da Arábia eles não impuseram a religião deles. Claro que quem se convertesse ao islamismo teria alguns ganhos em diminuição de impostos. Eles respeitavam os judeus, respeitavam os cristãos. Não havia essa perseguição. Então, hoje, quando nós dissemos o islamismo é radical, é fundamentalista, nós não estamos conhecendo o verdadeiro islamismo. A maioria dos islâmicos não são assim. São os movimentos fundamentalistas que existem no judaísmo, que existem no cristianismo, que existem no hinduísmo, que existem também no islamismo. Existem condições históricas que explicam melhor essa situação do que uma explicação religiosa. E cada um vai procurar a interpretação que quer dentro da sua base religiosa, se for um fundamentalismo religioso. Então já se fez as cruzadas em nome dos evangelhos. Como os radicais islâmicos jihadistas fazem, interpretam errado esse momento histórico do islamismo. Mas tanto é verdade que eles se expandiram e não impuseram religião a ninguém. Eles fizeram isso dentro da Arábia, para unificar o país e o governo. Só que essa expansão gerou grandes lucros econômicos, gerou terras, os beduínos foram ocupando terras melhores, que na Arábia não eram tão boas. A cultura árabe se expandiu. O mundo árabe islâmico ficou muito grande. E já em 661, depois da saída do último imperador parente de Maomé, você tem a dinastia dos Omíadas. E essa dinastia já não tem a sua capital em Meca ou em Medina. Medina era a capital e Meca a principal cidade. Eles têm a capital em Bagdá. Então o mundo árabe vai se expandindo, vai ficando muito grande. E vão surgindo diferenças políticas
e diferenças religiosas que andam juntas. Politicamente, depois da dinastia dos Omíadas, vai começar a dinastia dos Abássidas em 750 e vai haver divisão em califados. Califa em árabe quer dizer sucessor. Você vai ter o califado agora o principal de Bagdá, depois o de Damasco, do Cairo, de Córdoba na Espanha, do Cairo no Egito. Então vai haver uma divisão política. E nessa divisão política, ela também se expressa na forma religiosa. Havia duas principais correntes religiosas. Os xiitas, que diziam que todos os sucessores e governantes deveriam ser descendentes, parentes de Maomé, de Fátima e de Ali, e que interpretavam que a única versão verdadeira, a única mensagem verdadeira é do Corão, enquanto os sunitas achavam que deveria assumir a sucessão os mais capacitados e que acreditavam religiosamente no Corão e nas sunas, que são os comentários das pessoas que conviveram com Maomé ou com seus descendentes, comentários de sabedoria do profeta Maomé. E essa divisão religiosa e política foi enfraquecendo o império, que agora não era só árabe, era muçulmano. A civilização muçulmana é maior que a árabe. A civilização muçulmana inclui o islamismo criado pelos árabes, a cultura que os árabes traziam, sua língua, seus costumes, mas em cada lugar se misturando com os costumes locais, com a cultura local, como no Egito, culturas fortes, como na parte da Europa Oriental, com a cultura helenística, com a cultura persa, que era forte, com a cultura indiana, com a cultura do norte da África, com a cultura europeia de Portugal e Espanha. Então a civilização muçulmana é um mosaico muito mais amplo, que tem suas diferenças, que tem na essência, nas suas mesquitas, as orações, o culto nas mesquitas, nas igrejas, como poderíamos dizer assim, islâmicas, feitas em árabe. Então todos de alguma forma aprendem a língua árabe, que é muito poética e muito profunda. Mas essa não era a ideia de Maomé original. Ele nem sabia direito o que isso tudo ia gerar. Ele foi levado pela sua vocação religiosa. Ele não tinha planos, como muitos ocidentais pensam, ele fez isso para ganhar isso. Não. Maomé seguia. Mesmo quando ele diz, a partir de Medina, que você deve pensar também, porque o Corão fica mais prático a partir de Medina, do governo de Medina, sempre Deus vem à frente. Você faça o comércio como se estivesse fazendo comércio com Deus. Ou seja, seja honesto, não vá mentir. Então Maomé põe essa base. Maomé, por exemplo, em vez de acabar um grande simbolismo da unificação de Maomé, foi o culto da Caaba. Como eu falei para vocês, 4 meses por ano antes do islamismo, as tribos paravam as guerras e iam até Meca. Iam lá, faziam a peregrinação, a circunnavegação, a circunvolução em torno da Pedra Negra. Eles ficam rodando em torno, rezando, meditando, andando, e cultuavam seus deuses. Cada um dizia, meu Deus que mandou na criação essa pedra para simbolizar a ele. Maomé não acabou com a visita à Caaba, só que disse, quem mandou essa pedra foi Deus, foi Alá. E todos fazem um culto, então é uma obrigação do islâmico, uma das 5 obrigações que ele tem. Respeitar Deus acima de tudo e Maomé como seu mensageiro, como seu profeta. Fazer a caridade. Fazer 5 preces por dia. E pelo menos uma vez a Meca. Fazer a peregrinação na vida, se possível. E eles iam. E lá você passa em jejum 1 mês. Só que é de 6 da manhã a 6 da tarde. Aí eles se alimentam frugalmente de 6 da tarde, dormem, e 6 da manhã ou antes já estão na Caaba. Hoje a Caaba é o maior templo a céu aberto do mundo, cabe mais de 2 milhões de pessoas. Então o simbolismo da Caaba é o simbolismo da pacificação de Maomé. Maomé evitava o conflito, mas ele foi um homem também prático. É difícil para nós ocidentais entendermos isso. Para os judeus é mais fácil. Porque Moisés também foi um líder
que organizou o povo para voltar à terra e teve que lutar, liderado por Josué, já que Moisés morreu antes, a retomada de Canaã, de Israel, que estava na mão dos filisteus e dos cananeus. Havia uma luta na região. Jesus já pregou ao contrário. Não pregou a guerra, pregou a paz. Pregou que você procure entender o seu sofrimento para tirar proveito dele. Dê um sentido ao sofrimento. Ele cresceu no Império Romano que o perseguia. Então as religiões falam de uma mesma essência, da essência da caridade, da bondade, da generosidade de Deus. E o momento histórico faz com que cada ambiente, cada perspectiva se destaque mais além dos seus criadores, dos seus estimuladores. Cada um com o seu tipo de personalidade diferente também. Mas depois que ocorre a expansão, depois da morte de Maomé, o Império Islâmico, o Império Muçulmano, vai se enfraquecendo e vai se dividindo. Mas a sua cultura, a sua herança, a sua comunicação entre a filosofia do Oriente e a filosofia grega que eles respeitavam, eles adaptavam ao islamismo com seus teólogos, vai ficar para nós. O grande comércio que eles exerciam no Mediterrâneo. E esse comércio também serviu para isolar mais ainda os ocidentais, porque os árabes dominavam o norte da África, Portugal e Espanha e o mar Mediterrâneo. Se dizia na época que nenhuma tábua flutua sem que os árabes permitam. Então isso vai facilitar ainda mais, vai empurrar ainda mais os ocidentais para o seu isolamento no interior da Europa. E esse vai ser o nosso próximo assunto. O surgimento da Europa atual que nós conhecemos através do processo do feudalismo. Então hoje nós concluímos o capítulo 7, vimos o Império Bizantino e vimos o mundo islâmico se formando. Na Idade Média nós temos essas três grandes culturas. O Império Bizantino, o mundo islâmico se forma e agora no capítulo 8 e 9, o feudalismo que virá. Bom estudo para vocês, leiam um livro, façam os exercícios e até o nosso próximo encontro.